Olá, pessoal. Eu sou a Amanda, sou oncologista clínica. Eu trabalho mais com adultos, mas hoje me convidaram para falar um pouquinho sobre o câncer nas crianças. Então, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. A primeira pergunta foi sobre quais são os principais sintomas do câncer na infância. Em geral, não existe um sintoma único, muitas vezes são uma conjunção de sintomas. Por exemplo, sintomas constitucionais, como ter febre, perder peso, ter aumento de linfonodos, ou seja, daquelas íngüas aqui no pescoço, embaixo do braço, ou na região inguinal. Ou então, aquelas pessoas que ficam com manchinhas roxinhas na pele com mais facilidade, com hematomas, tem alterações nos exames de sangue. Então, é a conjunção de fatores. O mais importante é, na presença de sintomas que sejam persistentes ou sinais de alarme, procurar uma consulta médica, né, para ver se isso pode estar relacionado a algum tipo de neoplasia. A outra pergunta foi sobre quais os tipos de câncer mais comum em crianças e adolescentes. A primeira coisa que eu queria frisar é que o câncer infantil ele é um câncer raro, tá? Mas a incidência desses cânceres, eles dependem da faixa etária. Por exemplo, crianças com menos de 4 anos têm uma tendência maior a neuroblastomas, a tumor de Wilms, aquelas com menos de 10 anos têm maior tendência a leucemias, a com mais de 10 anos a tumores ósseos como sarcoma de Ewing, tumores de linfonodos, que são os linfomas, ou tumores de tireoide. Então, a incidência, ela depende da faixa etária. A terceira pergunta é sobre quais órgãos do corpo da criança em que o câncer aparece mais. Isso também vai depender da faixa etária pediátrica. Então, se você está falando de crianças muito novinhas, às vezes você está falando mais de tumores do cérebro, tumores do rim, crianças ali com menos de 10 anos, tumores do sistema sanguíneo, crianças com mais de 10 anos, a gente está falando mais de tumores de tireoide, tumores ósseos, então vai depender da faixa etária pediátrica também. A quarta pergunta foi sobre qual é a faixa etária mais suscetível à doença. Isso também é muito variável, né? Aqui a gente está falando de tumores diferentes que vão cometer diferentes faixas pediátricas, como a gente falou acima, mas em geral existe uma tendência ao aumento da incidência do câncer com o aumento da idade. Então, se a gente for falar da faixa etária pediátrica, então a faixa etária que seria mais acometida seria aquela dos adolescentes, porque, né, quanto mais velhinho a gente vai ficando, maior a incidência de tumores. A outra pergunta é sobre se o câncer na infância tem algum fator genético, e sim, as síndromes genéticas podem se associar com o desenvolvimento de câncer infantil, por exemplo, a síndrome de Down. É uma síndrome que pode levar ao desenvolvimento de leucemias, tumores testiculares, tumores de retina, ou então alguma síndrome hereditária, ou seja, aquelas síndromes que são herdadas, como a síndrome de Li-Fraumeni, que pode passar, por exemplo, de pai para filho. Então, essa síndrome ela aumenta o risco de tumores em diversos órgãos, como cérebro, sangue, adrenais, mama. Então, isso pode levar ao aumento da incidência do câncer se você tem alguma síndrome genética ou síndrome hereditária associada. A outra pergunta é sobre se o câncer pode causar metástase nas crianças, e sim, né? E o sítio de metástase vai depender de onde se originou aquele tumor. Por exemplo, os sarcomas ósseos, muitas vezes eles podem metastatizar para o pulmão, mas sim é possível você ver metástase em criança, e principalmente quando a gente está falando de uma fase mais avançada da doença. Partindo um pouquinho mais para frente, foi perguntado se tem um câncer específico que leva mais as crianças a óbito. E sim, hoje em dia nos Estados Unidos, o tumor que mais leva as crianças a óbito são os tumores do cérebro. Então, existe esse câncer que é considerado um pouco mais letal. E a gente tem outras, por exemplo, em outras faixas etárias pediátricas, as leucemias podem ser um dos mais letais. Mas se a gente for considerar entre todos, provavelmente vão ser os tumores de cérebro. Foi perguntado quais são as chances de cura para a criança, e as chances de cura para a criança, quando a gente junta tudo, né, todos os tumores, todas as crianças, ela é alta. Existe aí uma chance de sobrevida em 5 anos de mais de 85%. Mas eu quero frisar que a gente está falando disso generalizando, mas claro que depende do tipo de tumor que aquela criança teve. Foi perguntado também se é possível prevenir o câncer na infância. Isso é uma pergunta boa, porque em geral os tumores na infância eles não são tumores causados por alguns fatores de risco, como, por exemplo, fumar, que é um fator de risco, né, para câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço. Então, em geral, as crianças elas não foram expostas a isso ainda. Então, a maior parte das vezes, os cânceres na infância não são aqueles cânceres preveníveis, mas existe uma coisa, sim, que pode aumentar a incidência de câncer na infância, que é a exposição à radiação. Por exemplo, criança que precisou fazer alguma radioterapia por algum motivo, então isso pode aumentar o risco de câncer
na infância, ou crianças que precisaram fazer muitos exames de imagem, mas a gente está falando de uma quantidade bem alta e até meio controverso, às vezes, quanto de exposição ao exame de imagem que leva à radiação a criança deveria ter sido exposta para desenvolver um câncer. Mas a radiação é um fator possível, tá? Então, é um dos fatores preveníveis. E, por fim, se o tratamento do câncer em crianças é diferente do câncer em adultos. E, sim, as crianças, elas, em geral, vão ser submetidas, às vezes, a tratamentos mais agressivos do que os adultos, porque a gente sabe que as chances de cura são maior também, né? E, além disso, às vezes, os adultos, eles podem já ter outras doenças, né? Como, por exemplo, a gente tem doenças do coração, né? Pacientes que às vezes tiveram AVC, que são pacientes adultos, que às vezes não conseguem fazer tratamentos muito intensos, como uma criança que não teve nenhum desses problemas. E, além disso, a gente tem que se preocupar muito na faixa etária da pediátrica, nas crianças, no que a gente vai impactar com o tratamento que a gente vai fazer. Porque muitas vezes a gente pode fazer um tratamento para a criança que pode gerar efeitos colaterais lá na frente. Como, por exemplo, às vezes a criança precisou fazer uma radioterapia nessa região aqui do tórax porque teve algum linfoma nessa região. Isso pode aumentar lá para frente o risco dela desenvolver, às vezes, um câncer de mama. Então, a gente tem que sempre se preocupar com isso, além de, por exemplo, crianças que precisaram fazer quimioterapia muito novinhas ou adolescentes, que às vezes pode ter um risco de infertilidade por conta do tratamento. Então, a gente, como oncologista, sempre leva essas coisas em consideração, porque às vezes o tratamento que a gente faz na criança pode impactar lá na frente, com os efeitos colaterais ela só vai perceber lá quando ela ficar adolescente, quando ficar um adulto. Então, por isso que a gente sempre se preocupa e é importante que a criança com câncer ela seja tratada por especialistas, que são os oncologistas pediátricos, e preferencialmente em centros específicos para isso. Tá? Espero ter respondido as perguntas que me foram feitas e estou à disposição para qualquer outra pergunta. Tá? Tchau, tchau. Um abraço a todos.